proteção da doutrina espírita, que nos auxilia tanto. Vamos pedir na proteção das equipes espirituais, que nos auxiliem, que a Stephanie faça um ótimo resumo e que possamos entender melhor, um pouquinho mais. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, Cartas de uma Morta é um livro muito interessante mesmo, né? Sim, pelo espírito da mãe do Chico. É isso mesmo. Peraí, já vou começar, estou abrindo aqui. A Maria João de Deus é a mãe biológica dele. Uhum. E ela faleceu muito novo, ele era muito novo, né? Sim. Então, ele ficou assim muito tocado com esse livro, até porque é um dos primeiros que ele recebeu, né? De 1900 e quanto? 30 aí? 1935. Foi 35. o segundo livro dele. O primeiro foi o Parnaso, em 32, né? Isso. Então, Isso tá mesmo. pronta já para falar? Tô. Tá um pouco grande, mas eu vou dar uma resumida do resumo. Não, pode falar, não tem problema não. Só temos nós mesmo? O Edivan, né, Ainda não não. comentou nada no grupo. Daqui a pouco ele entra. Bom, então o livro ele é composto por 124 capítulos e relata como foi o momento do desencarne. Qualquer coisa, desculpa se você ouvir latido no fundo, tá? É o Taj. E relata, né, como foi o momento do desencarne e a vida após a morte pelo espírito de Maria João de Deus, a mãe do Chico. E daí, em relação ao ano da publicação, que foi 1935, no Brasil, esse ano ele foi marcado pela intentona comunista. Foi um golpe para tirar Getúlio Vargas, né, do poder, só que foi combatido pelas forças da segurança nacional. Então, deu errado. E na Europa, no mesmo ano, a Itália estava sendo governada por Benito Mussolini, líder fascista, que neste ano estava invadindo a Etiópia. Então era um período meio turbulento. Uhum. E no livro menciona um pouco também sobre isso. Ah, legal. Bom, então, assim, apesar de a publicação ser em 1935, ela faleceu em 1915. Uhum. No momento do desencarne dela, ela relata que foram momentos excruciantes, bem dolorosos, que ela tentava manter uma força enorme e que ela sentia que ela ficava mais, tipo assim, na Terra por causa dos filhos. Porque ela já tinha sofrido muito, mas como ela se apegava à família, então ela acredita que isso que fez com que ela demorasse para desencarnar. Só que teve um momento em que, por mais que ela fizesse prece, o corpo já não obedecia mais. E que ela sentiu um momento que ela não aguentou mais e se rendeu às forças maiores. E daí ela acordou, menciona que de repente ela acordou, olha para os lados e não vê mais os filhos. E daí ela começou a ver a vida dela assim adiante, né? Tudo desde a infância, tudo voltando da vida dela completa. Daí depois veio uma amnésia muito forte e ela se encontrava no lar de novo, só que ninguém conseguia ver ela. Ela viu algumas pessoas em preces, e daí que ela descobriu que ela morreu, porque ela viu que as pessoas estavam em preces por causa da morte dela. Aí depois ela fala que entrou tipo num sono profundo. E daí quando ela acordou, né, daí menciona como é que foi o primeiro dia na erraticidade, que era tudo muito estranho. Ela sentia uma imensa alegria, mas toda vez que ela pensava na família, ela sentia muita dor. E daí ela menciona também que toda vez que ela pensava na Terra, ela sentia as dores como tipo do momento do desencarne. E daí veio nesse momento ao lado dela o mentor espiritual dela. Daí ela fala que ela sente uma figura carinhosa de muito amor que ajudou a cicatrizar as feridas. E ela achava estranho também porque ela via o corpo dela, só que estava bem mais leve e ela estava respirando bem. Só que o que dá a entender é que a morte dela foi alguma coisa relativa ao pulmão, porque ela falava como
que estou respirando bem, se nos momentos em que estava em agonia, ela não estava assim tão bem, né, do pulmão. Daí ela menciona que estava achando tudo esquisito, que começou a andar um pouco por lá com o mentor, via muitas pessoas estudando, trabalhando em preces, e que ela sentia um pouco, não se sentia cansada como se sentia na Terra, vendo todo mundo fazendo muitas atividades, tal. Daí o mentor revela para ela que é devido à matéria, que na Terra, como que a matéria, né, a gente é mais pesada, então as nossas atuidades tornam-se exaustantes para o corpo. E lá não. E daí ela menciona também que... Oi, Edivan! Tudo bem? Chegou! Tô falando do resumo do livro Cartas de uma Morta. Tá bem no comecinho. E daí ela menciona, né, que ela sempre pensava muito na família e que ela queria voltar a vê-los. E o mentor pediu calma para que tudo a seu tempo, né? E se ela obedecesse direitinho, ela iria rever a família. Daí ela deduziu que o pensamento era muito forte, porque toda vez que ela pensava na família, ela sentia a dor do desencarne. Ela falava, então é melhor não pensar ainda não, porque ela sentia uma dor, assim, no espírito. Daí ela estava com várias dúvidas, estava se sentindo só, e mencionou, né? Ah, ok, mas tem várias... eu me sinto alegre aqui, mas não conheço ninguém. Daí ela começou a pensar, né? Bom, então se eu estou morta, né? Cadê as pessoas que eu gostava e que morreram? Daí ela pensou na mãe dela. Cadê minha mãe? E daí ela começou do nada, assim, a pensar na infância, sentiu rodeada de muito amor. E daí ela sentiu e olhou, ficou surpresa que ela estava sendo observada pela mãe dela. E ela começou a chorar e recebeu o carinho da mãe nesse momento, que menciona que a mãe acompanhou ela nas primeiras atividades, assim, lá na erraticidade. E ela menciona também no livro que ela sempre pergunta, ela gostava de ficar olhando a Terra, o planeta Terra. Daí ela perguntou na primeira vez, mas onde que a Terra se encontra? E daí apontaram numa direção de um planeta bem cinzento e obscuro. E essa parece que é a cor da Terra, vista do plano espiritual, porque as vibrações, tem muitas vibrações de dores e aflições dos espíritos. Bom, ela menciona que tem locais maravilhosos lá também, lá no plano espiritual, que via, assim, os espíritos fazendo muitas preces, boas vibrações. E ela teve a oportunidade de conhecer, com o mentor dela, teve a oportunidade de conhecer outro planeta, que é Saturno. E ela se impressionou pela a beleza de Saturno. Falou que o sol lá é azul, o mar é rosado, e que, bom, apesar de ser azul, não é tão quente o planeta. Falou que é um pouco mais frio, mas que era tudo muito iluminado, as casas bem graciosas, as flores lembravam as da Terra, mas a vegetação, acho que ela por conta do componente químico, né, de lá, que ela fala que era uma vegetação esverdeada e azul. Mais pro azulado, bem diferente. As nuvens são coloridas e tinham muitos seres voadores. E daí uma curiosidade de lá, que ela menciona, que o dia ele é composto de 10 horas. Diferente. E as estações duravam 7 anos. Nossa! Então, muito tempo que duravam as estações. E que era um planeta bem evoluído. Não chegava a ser perfeito, mas ela menciona que é livre de vícios, que eles eram mais evoluídos que a Terra, porque eles conseguiram crescer sem guerras, e menciona lá que é devido ao equilíbrio econômico lá, por isso que não teve guerras, e eles evoluíram mais rápido. Lá eles são bons em matemática, e que lá eles são muito estudiosos em Saturno. E não tem nenhuma doença que, tipo, eles não conheçam, que eles conhecem vários tipos de doenças e sobre a cura.
não se preocupam com nada assim material, só focam na espiritualidade, apesar das casas deles serem bem adornadas de pedras preciosas. Eu achei bem interessante. E que ela menciona que em todo quanto é lugar lá de Saturno existem vários grupos de estudos com músicas, poesias e vários grupos discutindo sobre a espiritualidade. Bom, daí voltando à erraticidade, ela menciona que tem vários núcleos para espíritos egoístas, ávaros, de luxúria. Ela menciona também que tem um núcleo quando o espírito ele está muito amargo, que ele consegue até enxergar como se tivesse labaredas de fogo ao redor e ele não consegue sair de lá. O espírito enxerga isso porque ele está muito amargo. Vamos assim dizer, como se fosse um inferno, né? Só que o inferno, ela menciona que não é lá, mas é que está dentro dele e ele visualiza isso. E menciona também que tem várias esferas na Terra, ao redor da Terra. E ela estava na segunda esfera, porque ela passou por algumas provas e burilamento para ela crescer, né, evoluir espiritualmente. Mas ela menciona que é na esfera mais próxima da Terra, que é a primeira esfera, tem muitos espíritos sofredores, com vícios, ligados, apegados à paixão, e por isso eles estão mais próximos da Terra. Bom, deixa eu ver. Peraí que... Só tô pegando alguns tópicos aqui do resumo que ficou um pouco grande. Daí ela teve a oportunidade de retornar lá à casa que ela morava. Só que ela achou inútil, porque ela pensava que eles iriam reconhecer, iriam conversar, mas ela falou que ninguém conseguia vê-la. E daí ela ficou feliz, porque percebeu que a família pensava nela com carinho e tal, mas não conseguiam ver. Daí o mentor dela explica que a única capacidade dos espíritos, né, trespassados, é inspirar coisas boas e afastar os espíritos malfazejos, que eles não iriam vê-la mesmo, mas ela podia inspirar coisas boas aos filhos. E daí ela tentou inspirar coisas boas aos filhos dela. Só que daí eles começaram a ter ótimas recordações e começaram a chorar. E isso fez com que ela ficasse mal, porque ela não podia ficar presa à família. Ela menciona, né, que amava muito a família, mas ela tinha que se desenvolver. Então ela preferiu não ver mais a família, porque senão ia fazer mal para o espírito dela e para a família também. Ela informa também que ao redor da Terra tem vários filamentos verticais e que isso significa como se fossem as vibrações que envolvem o planeta e liga a espiritualidade aos encarnados. Bom, menciona que várias vezes se recolhiam em preces, ela teve um momento em que ela teve consciência de todas as vidas dela, ela conseguiu ver todos os erros do passado. E ela conseguiu abriu tanto a consciência dela, que ela conseguiu enxergar o solo brasileiro, menciona que viu o Antigo Egito, todos os lugares em que ela já tinha passado em várias vidas. Nossa. Né? Isso ela achou bem interessante. Daí o mentor dela falou que ela abriu toda a consciência dela para visualizar todos os erros que ela teve nas diversas encarnações e no que ela precisava melhorar. Eu achei um fato interessante também, que é uma coisa que você já mencionou, Sérgio, acho que em palestras, porque ela falou que conheceu vários homens lá que foram considerados heróis na Terra, só que eles estavam meio atordoados lá. Eles procuravam por luz e paz, porque eles encontravam-se numa situação bem miserável, porque eles, apesar de considerarem como que eles, na Terra, que eles foram heróis, eles tinham fracassados nos propósitos espirituais deles. Não eram para ele ter feito, tipo, o que fizeram. Não era o propósito deles. Então, eles se sentiam mal por isso e falavam que era muito difícil tirar isso da cabeça deles, porque eles eram lembrados como vitoriosos, como heróis, e na realidade não era isso, para essa finalidade que eles tinham ido para a Terra.
identificou vários poderosos também, romanos, inquisidores, algozes, em processo de redenção moral. E daí tem um momento do livro em que ela agradece o guia espiritual por tê-la auxiliado, porque parece que ela tinha prometido para o Chico que ela, quando ela chegasse no plano espiritual, ela explicaria para ele como que seria o além-túmulo, né? E ela agradece por ter conseguido transmitir as palavras para o Chico, né? Redigir o livro. Bom, daí ela fala para o Chico seguir firme, continuar empenhado em suas tarefas mediúnicas, que ele teria várias dificuldades e provações, para nunca cobrar sobre os trabalhos dele, senão iriam retirar, e para ele sempre se manter a humildade, que se estava exigindo muito dele é porque ele deveria possuir vários débitos, mas para ele se manter forte. E daí ela menciona onde que ela estava, que era como se fosse uma extensão da Terra, só que um pouco mais evoluído, uma habitação um pouco mais melhorada. Não chegava, era a segunda esfera, para espíritos que já haviam passado por vários burilamentos morais. Ela menciona também que teve a oportunidade de conhecer Marte. Muito legal, já conhecemos Saturno, agora vamos conhecer Marte. Bom, em Marte os dias têm 24 horas também. Só que o ano possui 668 dias. Meu Deus, eu dobro. E fala que os homens se parecem com os da Terra, só que eles têm umas protuberâncias aqui, assim como se fossem asas. E daí tem vários seres voadores também. Lá possui 2 luas. E eles conhecem muito bem a elétrica. E o que impressionou não foram só as diferenças físicas, né? Ela falou que sentiu muita diferença na moral deles também, que sentia uma imensa vibração de amor e fraternidade, como ela não enxergava aqui na Terra, só em algumas pessoas que ela enxergava isso na Terra. Bom, ela menciona isso de Marte, que não tinha montanhas, era tudo planície lá, e que a vegetação era avermelhada. E as flores lembravam a da Terra também. O ar lá de Marte é mais leve, porque falou que a matéria aqui na Terra é mais pesado porque a gente está mais apegado à matéria. À medida que parece que vai evoluindo, que ela deu a entender para outros planetas, o mar, o ar e o corpo vai ficando mais leve. Bom, ela menciona também que ela viu vários espíritos sofredores de uma guerra que estava ocorrendo. Então, eu relacionei. Se ela desencarnou em 1915, foi da Primeira Guerra que ela viu esses espíritos. Foi em 1914. E daí ela menciona que esses espíritos estavam alucinados, que viam várias macas passando com esses espíritos, mas tinham muitos apegados às paixões da terra ou à família, e não estavam bem, muito sofredores. E que vinham como se fossem barcos espirituais para tentar, tipo, recolher esses espíritos para um lugar de repouso. Só que dependia muito deles. Então, eles sempre ficavam em preces, muita prece, para ver se... E passavam com esse barco de tempos em tempos, para ver como se fosse se os espíritos quisessem entrar nesse barco para repousar, né? E ir para um lugar melhor lá na espiritualidade. Menciona que eu via muitas preces de mães também. E que nesse momento um espírito conseguiu entrar nesse barco, porque parece que a prece da mãe dele estava muito fervorosa, e em um momento de consciência ele quis ajuda. Bom, ela finaliza o livro informando que estava para vir um novo ciclo evolutivo e que grandes ciclos eram seguidos de grandes revoluções. E neste caso seria uma fatídica guerra, uma outra guerra que iria acontecer para o cumprimento de provas individuais e coletiva, e que o planeta iria passar por um processo de limpeza. Daí eu entendo que foi a Segunda Guerra, porque ela até menciona um pouco da Europa, que, tipo, menciona que a Alemanha já tinha feito alguns movimentos no livro.
que o velho mundo teve muitas oportunidades de mudar, ocorreram várias revelações espirituais desde a época romana, mas que eles sempre preferiram a guerra. Então, teria que acontecer essa guerra para que ocorresse a limpeza e houvesse um aprendizado. Mas para não nos assustarmos, pois os espíritos que participariam dessa guerra sabiam o que estava para ocorrer e eles estavam prontos do que estava por vir. E que o plano espiritual já estava pronto também para recebê-los, que sabia que viria uma grande guerra, que daí foi, entendo eu, foi a Segunda Guerra Mundial. E é isso. Nossa, legal. Muita informação, né? Foi bom. É bastante, muito rico, né? Nossa, muito. Então, Conhecemos 2 planetas, o período em que ocorreu tudo. vocês não imaginam o que o Chico sofreu por causa desse livro, porque é o segundo livro, o primeiro foi de poesia. Aí vem falar de Marte, de Saturno, vem falar de outros planetas e uma vivência lá, né? Uma experiência lá. Então, ele passou aí alguns bocados com esse problema aí, porque as pessoas achavam que ele estava lelé da Chico, cor. Louco, né? O que você achou, Edivan? Esse foi o segundo livro do Chico? Segundo livro. O quê? Esse foi o segundo livro do Chico. Sim, é o segundo. Nossa, ele deve ter apanhado bastante. Com esse livro foi muito complicado mesmo. Meu som tá baixo? Não entendi. O meu som tá baixo? Dá para escutar direito? Dá para escutar, mas está baixo. Tá. Então, nós só temos esse hoje. Tem algum, Beth? Conseguiu ler o seu? Eu li, mas assim, eu vou ficar devendo O resumo? um resumo. Vou ficar devendo, mas eu li Busca e Acharás. Legal. Não, aí mês que vem você faz. Muito legal mesmo. Ele é muito rico em aprendizado, muito, muito mesmo. Então, aí o mês que vem você faz. Oi. Mês que vem você faz. Tá bom. Tá bom? Desse mesmo? Não, então, aí você faz o resumo, né? Se você puder. Você pode fazer tá o bom. resumo também falado. Tá bom. Tá. Não é? Eu acho melhor. Você já fez uma vez um resumo falado, né? Isso. Então, faz falado, se você tem dificuldade para escrever. Tá bom. Tá bom? E é isso aí. Então, nós temos o livro da Beth. Eu estou devendo 2 livros. Eu tô lendo aquele livro. Eu li aquele livro Cura, né? Inclusive, eu estou gravando ele todos os dias. E tem o livro do Chico, né? Que é o Dos Hippies aos Problemas do Mundo, que também são perguntas e respostas muito interessantes. Eu vou tentar ver se próximo mês eu trago o resumo desses 2. Para dizer que não li nada, eu li esse daqui, ó. Não sei se dá para ver. Loja de Alegria. Ai, que Conseguiu? legal. Você legal. Conseguiu fazer o resumo? Vou falar um pouquinho, tá? Vai falar? Legal. É um livro de mensagens. Tem 29 mensagens. Deixa eu ver se estou falando certo. 29 mensagens. E é do Jair Presente. Certo. Ele é um jovem que desencarnou com 25 anos de idade. Eu, pelo menos, pesquisei assim por alto. Tem gente que fala que foi 22 anos, uns falam que são 25. Pela conta lá do nascimento e morte dele, acho que dá 25 anos. A particularidade é que ele cursava, estava fazendo faculdade, era jovem, e depois de 42 dias do desencarne dele, ele dá uma comunicação para a família através do Chico. E aí, Legal. Então, assim, é um período curto e logo em seguida ele lança esse livro. Ele consegue fazer com o Chico 7 livros. Nossa. E esse aqui bastante. é o primeiro. E são Loja da Alegria. pensar, para a gente refletir. E a primeira mensagem desse livro aqui, eu vou ler rapidinho, me chamou muita atenção. E fala assim, atualidade terrestre. Escutem, caros amigos, minha irmã e meu irmão. Na Terra, estamos agora no mar da tribulação.
O mundo, lar flutuante que nos resguarda e comporta. Esculturado em grandeza, é a nave que nos transporta. A embarcação não tem brechas nas bases em que se assenta, mas navega sob as nuvens de tempestade violenta. A direção vai correta, mas por muito se capriche, a aflição nos passageiros alcança todo o beliche. O navio ringe e estala, suportando a gritaria. Tubarões rondam mais perto, esbraveja a ventania. Nos viajores, há rixas, bradam ânimos azedos. Todos sabem que há perigo em disfarçados rochedos. Por cima, trovões ribombam no furor do cataclismo. Por baixo da maré grossa, agita-se o grande abismo. Entretanto, muito embora pareça a nave ranger, qual ninho que se estraçalha, ninguém precisa temer, ninguém receie naufrágio, nem se inquiete quanto a isso. O barco segue na luz do farol de Jesus Cristo. Ai, que Nossa, lindo! é tipo de uma poesia. Isso aqui. Esse Muito lindo. é de 1985, deixa eu só confirmar, é de 85. É lá, 32 anos. 32. é do GM, é uma da, acho que é um dos vídeos que 1985. você Você é de deu hoje. 83. Então, Edivan, se você puder fazer um resuminho desse, aí você fala o mês que vem também. Tá, eu faço. Eu estou fazendo Tá bom? um textinho. Estou aprendendo com a Stephanie, estou digitando. Precisa aumentar um pouquinho o seu som, tá muito baixo. Então, tá alto. Deixa eu ver se eu consigo. Tá no máximo. Alguma Tá bem? coisa aí que a gente... Eu tenho que falar aqui, ó. Falar no microfone. Aqueles fones de ouvido. Então, tá bom. Então, eu acho que é isso. Nós temos esse livro aí. A Esté puder depois fazer o resuminho, pode ser até falado, se quiser. E aí, a gente, no mês que vem, temos esses outros livros. Pelo menos uns 2 ou 3 aí. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Então Tá é bom. isso, gente. Foi muito legal esse Cartas de uma Morta. Valeu a pena, viu? Esse livro é um livro muito rico, não é? Vale a pena até a gente fazer contato com ele, manusear um pouquinho. Se alguém precisar ler, eu devo ter aqui uns 2 exemplares dele. Vou ver se eu acho ele aqui também para ler. Sabe que você pega. Esse daí é meu, Esther? É, Esse é meu. que você emprestou. Então, eu acho que eu tenho mais um aqui. Só tem mais um. A Wanda está falando. Só tem mais um. Então tá. Vamos fazer a prece? Edivan, faz uma prece aí para nós. Posso? Tá bom. Tá bom. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos amigos maiores que nos guardem, que nos inspiram e que possamos contar com Ele em nossos corações, em nossos caminhos sempre. Possamos agradecer por mais essa iniciativa de estarmos juntos, estudando, dialogando, colocando em palavras, em energias do coração, energias que nos são passadas através de livros dessa palavra que foi tão bem editada por Chico Xavier. Que possamos aprender um pouquinho a cada reunião, a cada leitura, a cada página. Muito mais assim vamos crescer. Que possamos agradecer mais uma vez ao nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais que estão sempre conosco. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Que assim seja. Um ótimo mês para todo mundo, né, Edivan? É muito legal o negócio lá com as crianças. Eu acho que está todo mundo